Trabalho como técnico operador na usina hidrelétrica de Itaipu há 4 anos. Turno da madrugada das 22 às 6, sozinho na sala de controle, monitorando 83 metros de barragem e 20 geradores que alimentam metade do Paraguai e 15% do Brasil. Mas há 3 semanas os sistemas começaram a apresentar flutuações impossíveis, turbinas girando em sentido reverso, comportas se abrindo sozinhas e câmeras submarinas mostrando corpos preservados pela água fria das profundezas. Corpos de trabalhadores desaparecidos durante a construção nos anos 70 que nunca foram recuperados. Meu trabalho é simples tecnicamente, mas carrega responsabilidade imensa. Monitorar painéis digitais, verificar pressão das turbinas, checar níveis de água, responder a alarmes. Se algo der errado no meu turno, milhões de pessoas ficam sem energia. Se algo der muito errado, a barragem pode ceder e inundar cidades inteiras rio abaixo. Nos primeiros anos acostumei com a solidão da sala de controle. É um bunker subterrâneo de concreto com telas cobrindo 3 paredes, mostrando dados em tempo real de cada setor da usina. O zumbido constante dos geradores se torna música de fundo. Você aprende a distinguir quando algo está fora do normal pelo som. Foi numa terça-feira de novembro que notei a primeira anomalia. Turbina 17 começou a mostrar rotação negativa por 3 segundos. Impossível fisicamente. Uma turbina de 300 toneladas não inverte sentido espontaneamente. Atribuí a erro de sensor e registrei para a manutenção investigar pela manhã. Na noite seguinte, comporta secundária do setor sul abriu 15 centímetros sozinha, às 13h27 da manhã. Os sistemas de segurança não registraram comando. Fui pessoalmente verificar, descendo pelos túneis de inspeção. A comporta estava realmente aberta, água vazando em volume controlado, mas preocupante. Fechei manualmente e subi para reportar. Ao revisar logs do sistema, descobri algo perturbador. A comporta tinha recebido comando de abertura, de um terminal que não existe mais. Terminal 42 foi desativado em 1983, hardware fisicamente removido, mas o log mostrava claramente comando manual, terminal 42, operador, nome ilegível. Reportei ao supervisor pela manhã. Ele disse que era glitch de software legado, que sistemas antigos às vezes geravam fantasmas nos logs. Mandou eu ignorar se não houvesse perigo real. Mas meu instinto dizia que havia algo mais. Na terceira noite, as câmeras submarinas de inspeção estrutural começaram a captar imagens estranhas. Essas câmeras descem até 60 metros de profundidade para verificar rachaduras no concreto da barragem. Ativei rotina de inspeção automatizada e fui preparar café enquanto as câmeras faziam varredura. Quando voltei, a tela mostrava algo que me fez derrubar a caneca. A câmera tinha focado em estruturas submersas próximas às fundações. Ali, presos em metal retorcido e concreto, estavam corpos, preservados pela água gelada e baixo oxigênio das profundezas. Pude ver roupas de trabalho dos anos 70, capacetes, ferramentas ainda presas aos cintos. Congelei por segundos intermináveis. Sabia vagamente que trabalhadores tinham morrido durante a construção. A usina foi erguida na ditadura militar com condições precárias. 43 mil acidentes de trabalho registrados, 106 mortes oficiais. Mas havia rumores de que muitos corpos nunca foram recuperados, cimentados nas estruturas por pressa ou negligência. Estava vendo a prova. Ampliei a imagem tremendo. Contei 7 corpos visíveis naquele setor específico. Tirei screenshots e salvei em drive pessoal. Quando fui reportar pelo sistema interno, o terminal travou. Mensagem apareceu na tela. Acesso negado. Informação classificada. Diretiva 1982. Tentei reiniciar o terminal. Não funcionou. Todos os meus acessos administrativos tinham sido revogados. Peguei meu celular para ligar ao supervisor, mas não havia sinal dentro do bunker de controle. Nunca havia. Tinha que subir 3 lances de escada para ter cobertura. Decidi esperar até o fim do turno. Mas então os sistemas começaram a enlouquecer. Todas as 20 turbinas mostraram rotação reversa simultânea por 10 segundos.
Alarmes soaram em cascata. Luzes de emergência piscaram. E nas câmeras submarinas, os corpos que estavam parados agora mostravam movimento. Ampliei com mãos trêmulas. Os corpos estavam se soltando das estruturas, flutuando livre na água escura, e pareciam estar nadando. Não era deriva de corrente, eram movimentos coordenados, deliberados, todos se movendo na mesma direção. Para cima, em direção aos túneis de acesso subaquático. O sistema de comunicação interno chiou. Não deveria estar funcionando. Era linha dedicada apenas entre postos de controle, mas todos fechados à noite exceto o meu. Mesmo assim, vozes começaram a sair dos alto-falantes. Múltiplas vozes sobrepostas, sussurrando, gritando, pedindo. Consegui distinguir palavras: ajuda, presos, abrir comportas, liberar água, sair daqui. Uma voz mais clara que as outras disse: operador do turno noturno, ouça. Coordenadas: setor D, profundidade 52 metros. Abra comporta principal. Liberte-nos. Desliguei os alto-falantes, mas as vozes continuaram, agora vindo dos próprios painéis, das tubulações, do zumbido dos geradores. A estrutura inteira parecia vibrar com sussurros. Corri para o arquivo físico que fica no corredor adjacente. Arquivos antigos em papel anteriores à digitalização. Procurei por registros de acidentes fatais. Encontrei pasta marcada: confidencial, diretiva 1982, não divulgar. Dentro, relatórios manuscritos detalhavam acidentes encobertos. Um em particular me chamou a atenção. Acidente setor D. Concretagem prematura. 7 trabalhadores presos nas fundações durante vazamento acelerado. Decisão: continuar concretagem conforme cronograma. Corpos irrecuperáveis. Famílias notificadas como desaparecidos. Compensação padrão paga. 7 trabalhadores. Exatamente o número que vi nas câmeras. Presos vivos durante concretagem. Cimentados nas fundações da maior usina do mundo. Porque o cronograma da ditadura não podia atrasar. Havia mais. Um diário grampeado aos relatórios. Letra apressada, tinta borrando em algumas partes. Li com horror crescente. Sou o operador noturno desde que a usina entrou em funcionamento. Isto é meu 4º mês. 3 operadores antes de mim pediram demissão ou foram encontrados mortos em acidentes. Eles me encontraram. Os 7 do setor D querem que eu abra todas as comportas, que destrua a barragem, que libere a água e os liberte. O diário continuava. Já tentaram tomar controle dos sistemas, já me mostraram seus corpos, já sussurraram coordenadas. Sei que se eu abrir as comportas, vou matar milhares rio abaixo. Mas eles não param. A cada noite ficam mais fortes. Hoje conseguiram fazer uma turbina rodar ao contrário. Amanhã talvez consigam mais. A última entrada me fez o sangue gelar. Se você está lendo isto, significa que sou o 5º operador morto. Você é o 6º. Não abra as comportas, mas eles vão te forçar. Esconda este diário onde o próximo possa encontrar. E perdoe o que vou fazer. Não aguento mais as vozes. O diário estava datado de 3 anos atrás. Pesquisei nos arquivos de RH pelo celular usando dados móveis. O operador noturno daquela época, Carlos Mendes, tinha morrido em acidente de afogamento nos túneis de inspeção. Corpo encontrado boiando nas águas de drenagem, arquivado como suicídio. Os alarmes voltaram a soar, desta vez sério. Sistema indicava a abertura não autorizada de comporta principal. A maior, aquela que se abrisse completamente, esvaziaria a represa inteira em questão de horas, causando onda de 15 metros de altura que destruiria Foz do Iguaçu e cidades paraguaias. Corri de volta à sala de controle. A tela mostrava comporta principal abrindo a 2% por minuto. Já estava em 12%. Tentei enviar comando de fechamento. Acesso negado. Tentei ativar protocolo de emergência. Acesso negado. Todos os controles remotos tinham sido bloqueados. Só havia uma opção: descer aos controles manuais. Ficam no nível -4, parcialmente submersos, onde os mecanismos hidráulicos podem ser operados diretamente. Ninguém desce lá há anos. Tudo é automatizado.
mas em emergência são a última linha de defesa. Peguei lanterna e rádio de emergência. Tranquei a sala de controle e desci pelas escadas de serviço. A cada nível, a temperatura caía. A cada nível, ouvia mais claramente. Vozes sussurrando nas tubulações, água gotejando em ritmo que não era natural. O zumbido alterado dos geradores. Nível -1. Painéis elétricos piscando em sequência. Nível -2. Temperatura 10 graus mais fria que deveria. Nível -3. Água no chão, vazando de juntas que deveriam estar secas. Nível -4. Água até os tornozelos. A sala de controle manual fica no fim de um corredor de 50 metros. Apontei a lanterna e vi algo que quase me fez desistir. 7 figuras no corredor, molhadas, gotejando, vestindo macacões de trabalho dos anos 70, capacetes rachados, ferramentas enferrujadas, e estavam olhando para mim. Olhos esbranquiçados de quem passou décadas submerso, pele inchada e arroxeada, mas definitivamente olhando, definitivamente vendo. Um deles falou, voz rouca e abafada como se ainda estivesse debaixo d'água. Operador do turno noturno, 6º na linha. Você vai nos libertar ou vai morrer tentando não libertar? Escolha rápido. A comporta está em 24%. Verifiquei meu relógio. 12 minutos desde que começou a abrir. Em 30%, o fluxo seria irreversível mesmo fechando manualmente. Tinha 6 minutos. Tentei raciocinar. Se eu abrir, milhares vão morrer. Cidades inteiras vão inundar. Vocês querem vingar suas mortes matando mais inocentes? A figura central respondeu: não queremos vingança. Queremos sair. 50 anos presos no concreto. 50 anos vendo água passar, sentindo pressão, sem poder falar, sem poder morrer completamente. Abra as comportas. Deixe a água nos levar. Deixe-nos finalmente descansar. Outro falou: os vivos sempre escolhem os vivos, entendemos. Por isso todos os operadores antes de você escolheram morrer, em vez de nos libertar. Mas cansamos de esperar. Hoje as comportas abrem, com sua ajuda ou sem. Tentei correr para os controles, mas as figuras se moveram mais rápido. Me cercaram. Mãos geladas e úmidas me seguraram. Não era toque firme. Era mais como ser envolvido por água corrente, mas impossível de escapar. 3 minutos, disse um deles. Comporta em 28%. Logo será tarde para fechar. Mas ainda não tarde para abrir completamente. Faça o certo. Termine nosso sofrimento. Minha mente correu. Pensei nas famílias rio abaixo. Pensei nos meus próprios filhos morando em Foz. Pensei nesses 7 homens, trabalhadores como eu, mortos por negligência e encobertos por décadas. Pensei em Carlos Mendes, que não aguentou e se afogou. Pensei nos outros 3 operadores antes dele. E pensei em uma terceira opção. Deixem eu passar. Vou fechar a comporta. Mas depois vou expor tudo. Vou divulgar os documentos. Vou contar suas histórias. Vou fazer os responsáveis pagarem. Vou garantir que vocês sejam recuperados, enterrados dignamente, reconhecidos. Mas não vou matar milhares. As figuras me observaram em silêncio. Água escorria de suas bocas, de seus olhos vazios. Então a central disse: juramento. Se falhar, se esquecer, se nos trair, voltaremos. E na próxima vez, não haverá operador. Não haverá comportas, não haverá barragem. Me soltaram. Corri para os controles manuais, girei volantes de metal com toda a força. O mecanismo resistiu décadas sem uso. Minhas mãos sangraram no metal áspero. Mas consegui. A comporta parou em 29,7%. Iniciei fechamento manual. Levou 15 minutos para fechar completamente. As 7 figuras ficaram ali, observando. Quando terminei, estavam começando a desaparecer, se dissolvendo em água que escorria para os drenos. Subi de volta à sala de controle. Copiei todos os documentos. Liguei para jornalistas, contatei Ministério Público, enviei para organizações de direitos humanos. Na manhã seguinte, a história estava em todos os noticiários. Corpos de trabalhadores encontrados nas fundações de Itaipu. Documentos revelam encobrimento de décadas. A usina foi parcialmente interditada para investigação.
Os 7 corpos foram recuperados por mergulhadores especializados. Famílias foram localizadas após 50 anos. Enterros dignos foram realizados, memoriais erguidos. Pedi demissão. Não consigo mais trabalhar lá. Mas todas as noites sonho com aquele corredor inundado. E às vezes acordo com gosto de água de represa na boca, porque mantive minha palavra. Mas sei que eles não partiram completamente, apenas esperando, testando se cumprirei até o fim. E se algum dia alguém tentar encobrir novamente, se tentarem apagar a história, os memoriais, o reconhecimento, eles voltarão. E da próxima vez, nenhum operador conseguirá impedir. Trabalho como moderadora de conteúdo para uma rede social brasileira há 8 meses, revisando denúncias de vídeos perturbadores durante a madrugada, e posso dizer que vi coisas que ninguém deveria ver. Mas o que começou a acontecer 3 semanas atrás mudou tudo. Uma série de vídeos denunciados mostrando desafios perigosos, todos com uma figura de máscara vermelha observando do fundo, e todos os usuários que postaram desapareceram sem deixar rastro. Meu turno é das 22 horas às 6 da manhã. Fico sozinha em casa, revisando o conteúdo denunciado por usuários. Violência, nudez, discurso de ódio, automutilação. A empresa terceiriza o serviço e paga por demanda. Então, quanto mais eu revisar, mais ganho. Mas tem conteúdos que te marcam para sempre. Nos primeiros meses, desenvolvi uma espécie de blindagem emocional. Via vídeos perturbadores, classificava conforme as diretrizes, removia ou mantinha e seguia para o próximo. Não podia me envolver emocionalmente, senão não aguentaria nem uma semana. Foi numa terça-feira de novembro que recebi a primeira denúncia estranha. Vídeo de 15 segundos mostrando uma adolescente fazendo o chamado desafio do desmaio. Hiperventilação seguida de pressão no pescoço para induzir perda de consciência. Eu já tinha visto dezenas desses. Sempre removia imediatamente. Mas nesse vídeo havia algo diferente. No fundo, parcialmente escondida atrás de uma porta entreaberta, uma figura observava. Alguém usando uma máscara vermelha lisa, sem expressão, apenas buracos para os olhos. A figura não se movia, apenas observava a menina desmaiar e cair. Classifiquei como conteúdo perigoso, remoção imediata, e passei para o próximo. Mas aquela imagem da máscara vermelha ficou na minha mente. Havia algo profundamente errado naquilo. Na noite seguinte, mais 3 vídeos denunciados com padrão similar. Todos mostrando desafios perigosos diferentes. Engolir detergente em cápsula, equilibrar na borda de janela de prédio, cortar a própria pele em padrões geométricos. E em todos, no fundo da cena, a mesma figura de máscara vermelha observando. Comecei a anotar os detalhes. Todos os vídeos tinham sido postados na mesma semana. Todos os usuários eram adolescentes entre 13 e 16 anos de diferentes cidades brasileiras. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. Não havia conexão aparente entre eles. Reportei ao supervisor através do sistema, marcando como padrão suspeito, possível coordenação. Resposta automática. Obrigado pelo reporte. Continue a moderação conforme diretrizes. Nenhum humano havia lido minha mensagem. A terceira noite trouxe 7 vídeos. O padrão estava se acelerando. Desafios cada vez mais perigosos. Inalar produtos químicos, prender a respiração debaixo d'água por minutos, deitar em linha de trem. E sempre, a figura de máscara vermelha no fundo. Tentei pesquisar sobre máscara vermelha em desafios virais. Não encontrei nada. Procurei por padrões similares em fóruns de moderadores de conteúdo. Silêncio total. Era como se eu fosse a única pessoa vendo aquilo. Decidi fazer algo que tecnicamente não podia. Salvei screenshots dos vídeos antes de removê-los. Precisava de evidência, algo para mostrar que aquilo era real, coordenado, perigoso. Violei o protocolo, mas minha consciência não me deixava simplesmente deletar e esquecer. Na quarta noite, 15 vídeos, todos com a máscara vermelha. Mas agora havia algo novo. Os comentários. Antes de eu remover os vídeos,
Alguns tinham recebido comentários idênticos de contas diferentes. Ela viu você, agora é sua vez. Você foi marcada. Meu sangue gelou. Comecei a clicar nos perfis que comentavam. Todos tinham sido criados na mesma data, 1º de novembro. Todos tinham 0 seguidores. Todos tinham a mesma foto de perfil, fundo preto vazio. Pior ainda, quando tentei remover os vídeos, eles reapareciam minutos depois com mais visualizações. Eram republicados por contas que não existiam segundos antes. Era impossível conter a disseminação. Liguei para a supervisão de emergência. A atendente disse que era problema técnico, que a equipe de TI resolveria. Perguntei sobre os adolescentes nos vídeos, se alguém tinha contatado as famílias. Ela disse que não era nossa responsabilidade, apenas moderar conteúdo. Desesperada, decidi investigar por conta própria. Usei ferramentas de busca reversa para tentar identificar os adolescentes dos vídeos. Encontrei perfis nas redes sociais, alguns ainda ativos. Mandei mensagens privadas alertando sobre o perigo, pedindo que parassem com os desafios. Nenhum respondeu. Mas 3 dias depois comecei a ver notícias. Adolescente de São Paulo desaparece após postar vídeo em rede social. Menina de Recife encontrada desacordada em casa abandonada. Polícia investiga série de desaparecimentos ligados a desafios na internet. Eram eles, os adolescentes dos vídeos que eu tinha moderado. Todos tinham desaparecido nas semanas seguintes às postagens. Meu estômago revirou. Eu tinha visto os vídeos, tinha removido, mas não tinha feito o suficiente para protegê-los. A quinta noite foi quando as coisas ficaram pessoais. Recebi notificação do sistema. Novo vídeo denunciado da sua rede de contatos. Cliquei com mãos trêmulas. Era meu próprio perfil. Um vídeo que eu não tinha postado mostrava minha tela de computador, filmada de fora da janela do meu apartamento. Eu estava trabalhando, revisando o conteúdo, exatamente naquele momento. Levantei e corri para a janela. Fechei as cortinas, mas já era tarde. Quem quer que tivesse filmado já tinha o vídeo. E no reflexo do meu monitor capturado no vídeo estava a figura de máscara vermelha. Atrás de mim. Virei rapidamente. Nada. Meu apartamento estava vazio. Mas o vídeo não mentia. Naquele exato momento, horas atrás, alguém ou algo tinha estado no meu quarto enquanto eu trabalhava. Os comentários no vídeo já estavam aparecendo. Ela viu você. Agora é sua vez. Você foi marcada. Dezenas de comentários, todos de contas criadas hoje, todas com fotos de perfil vazias. Tentei remover o vídeo. Erro do sistema. Acesso negado. Você não pode moderar conteúdo do próprio perfil. Liguei para o suporte técnico. Número fora de serviço. Mandei e-mail para a supervisão. Retornou como não entregue. Estava presa. Meu vídeo ficaria lá, acumulando visualizações, acumulando comentários de contas fantasmas, me marcando como a próxima. Decidi chamar a polícia. 2 agentes vieram, anotaram tudo, pediram cópia dos screenshots que eu tinha salvado. Disseram que havia realmente investigação em andamento sobre desafios na internet ligados a desaparecimentos, mas que não tinham pistas concretas sobre coordenação. Mostrei o vídeo postado no meu perfil. Um dos policiais ficou pálido. Você mora em que andar? Respondi. 15º. Ele apontou para a tela. Quem filmou isso estava do lado de fora da sua janela, no 15º andar, flutuando ou na janela de outro prédio. Olhei pela janela. Não havia outro prédio próximo. A câmera que me filmou estava suspensa no ar ou... Não queria pensar na alternativa. Os policiais instalaram câmeras de segurança no meu apartamento e disseram para eu não trabalhar sozinha. Chamei minha irmã para ficar comigo, mas naquela noite tinha que cumprir o turno. Precisava do dinheiro. E, mais importante, precisava entender o que estava acontecendo. Às 3 da manhã recebi avalanche de vídeos denunciados. 50 de uma vez, todos mostrando a mesma coisa. Diferentes ângulos do meu apartamento. Câmeras me filmando de dentro dos meus armários, de debaixo da minha cama, de dentro do banheiro. De lugares impossíveis. E em cada vídeo, a figura de máscara vermelha estava mais próxima. Primeiro no canto do quarto, depois ao lado da porta, depois ao pé da cama onde minha irmã dormia.
Depois, atrás da cadeira onde eu estava sentada. Acordei minha irmã gritando. Ligamos todas as luzes. Procuramos por todo o apartamento. Nada. Nenhuma câmera escondida, nenhuma pessoa, nenhuma máscara vermelha. Mas os vídeos continuavam aparecendo em tempo real. As câmeras de segurança instaladas pelos policiais não mostravam nada. Apenas eu e minha irmã sozinhas, procurando por algo invisível. Mas na tela do computador, os vídeos mostravam outra realidade, onde a figura de máscara vermelha nos seguia em cada cômodo. Minha irmã quis sair. Peguei meu laptop e fomos para a casa da minha mãe. Durante o trajeto no carro, mais notificações. Novos vídeos me filmando dentro do carro, de todos os ângulos, com a máscara vermelha agora sentada no banco de trás. Olhei pelo retrovisor. Vazio. Mas na tela do celular, ela estava lá. Entendi então algo aterrorizante. A figura de máscara vermelha não existia no mundo físico. Existia apenas nas telas, nas câmeras, no mundo digital. E eu tinha passado meses olhando para telas, moderando conteúdo, expondo minha mente àquele espaço. Na casa da minha mãe, desliguei todos os dispositivos, celular, laptop, tudo. Fiquei 3 dias sem internet, sem trabalho, apenas tentando processar o que tinha acontecido. Quando finalmente liguei o celular, havia 237 notificações. Todas de vídeos postados na minha conta. Todos filmados durante os 3 dias em que eu estava offline. Mostrando eu dormindo, comendo, chorando, conversando com minha mãe. E a figura de máscara vermelha estava em todos, cada vez mais próxima. No último vídeo, ela estava de pé, ao lado da minha cama enquanto eu dormia, inclinada sobre meu rosto, tão perto que podia ver os buracos vazios onde deveriam estar os olhos. Pedi demissão imediatamente. Mas o contrato dizia que eu tinha aviso prévio de 30 dias, ou pagaria multa. Não tinha dinheiro para a multa. Teria que cumprir mais um mês. As semanas seguintes foram um pesadelo acordado. Cada turno, mais vídeos de mim. Agora não apenas da minha mãe, mas de todos os lugares que eu ia. Mercado, farmácia, rua, dentro do carro, na casa de amigos. Sempre filmada de ângulos impossíveis por câmeras que não existiam. E sempre a máscara vermelha se aproximando. Os adolescentes que tinham desaparecido começaram a ser encontrados. Todos vivos, mas em estado catatônico, incapazes de falar, olhando fixamente para telas apagadas. Os médicos diziam que era choque traumático severo, mas não conseguiam explicar o que tinha acontecido. Faltavam 5 dias para terminar meu aviso prévio quando recebi mensagem direta no sistema de moderação. De uma conta sem nome, sem foto, criada segundos atrás. Última moderação. Revise este vídeo. Cliquei tremendo. Era um vídeo de mim naquele exato momento, sentada na frente do computador. Filmado de dentro da tela. A câmera estava do outro lado do monitor, filmando através do vidro, como se a tela fosse uma janela de mão dupla. E atrás da câmera, segurando o dispositivo que me filmava de dentro do mundo digital, estava a figura de máscara vermelha. Seus dedos apareciam na borda da câmera. Dedos que não eram humanos, longos demais, articulados demais, feitos de pixels condensados. O vídeo tinha uma legenda. Bem-vinda ao outro lado. Você moderou tantos conteúdos nossos. Agora vai ser parte deles, para sempre. A tela do meu computador começou a piscar. As bordas ficaram vermelhas. Senti algo puxando minha visão, como se meus olhos estivessem sendo atraídos para dentro do monitor. Desliguei tudo na tomada. Mas era tarde demais. Meu reflexo na tela escura permaneceu por 1 segundo a mais do que deveria. E nesse segundo, vi a máscara vermelha atrás do meu reflexo, envolvendo meus ombros com aqueles dedos impossíveis. Hoje, 32 dias depois do prazo, oficialmente não trabalho mais na moderação. Mas os vídeos continuam. Minha conta posta automaticamente todo dia. Filmagens de mim vivendo minha vida, sempre com a máscara vermelha cada vez mais próxima, mais sólida, mais real. E o pior, comecei a vê-la também sem telas. Primeiro apenas pelo canto do olho, depois em reflexos. Ontem, pela primeira vez, vi diretamente. Estava na sala e ela apareceu por 3 segundos na minha frente, sólida, real, tangível. Antes de desaparecer,
inclinou a cabeça e apontou para o meu celular. Olhei a tela. Novo vídeo postado, mostrando exatamente aquele momento. Eu encarando a máscara vermelha, mas de um ângulo impossível, filmado de dentro dela, através dos buracos vazios dos olhos. Estou escrevendo isso como aviso para quem trabalha moderando conteúdo. Cuidado com o que você vê. As telas são portais de mão dupla. Enquanto você observa o conteúdo, algo do outro lado observa você de volta. E quando observa por tempo suficiente, atravessa. Trabalho como operador de drones de inspeção de linhas de transmissão elétrica há 3 anos. Turno noturno das 22 às 6, sozinho em trailer no meio do interior de Minas Gerais, controlando 7 drones com câmera térmica e visão noturna. Mas há 2 semanas, durante voo de rotina sobre torres de alta tensão, a câmera térmica começou a captar assinatura de calor humano embaixo das estruturas, sempre a 80 metros de altura, sempre olhando diretamente para o drone. E descobri que 7 eletricistas morreram eletrocutados nessas mesmas torres durante a instalação nos anos 2000, caindo daquela altura exata. Meu trabalho é tecnicamente simples, mas exige concentração total. Controlar múltiplos drones simultaneamente, inspecionando 300 quilômetros de linhas de transmissão entre subestações. Faço isso de dentro de trailer equipado com telas, controles e sistemas de telemetria. Trabalho sozinho porque o turno noturno permite usar câmeras térmicas sem interferência do calor solar. As linhas que monitoro atravessam região montanhosa remota, entre Formiga e Divinópolis. Torres de 300 kV espaçadas a cada 500 metros, algumas chegando a 80 metros de altura. Meu trabalho é detectar pontos quentes que indicam falhas, corrosão, cabos rompidos. Preciso enviar relatório diário com coordenadas de anomalias para equipes de manutenção. Nos primeiros anos, acostumei com a solidão. O trailer fica em base temporária no meio do nada, cercado por pasto e mata. Celular tem sinal fraco. Rádio da empresa funciona apenas em emergências. Durante 12 horas, sou apenas eu, as telas e o zumbido dos computadores. Aprendi a gostar do isolamento. Foi numa terça-feira de novembro, 2 horas da manhã, que a câmera térmica do drone 4 captou algo incomum. Estava fazendo varredura de rotina na torre 63 quando o sistema alertou. Assinatura de calor humano detectada. Temperatura corporal 36,5 graus Celsius. Impossível. Aquela torre fica a 3 quilômetros da estrada mais próxima, no meio de pasto isolado. Ninguém sobe torre de alta tensão de madrugada. Aproximei o drone para verificar. A câmera térmica mostrava claramente figura humanoide em pé na plataforma de trabalho a 80 metros de altura. Ativei câmera de visão noturna para ter imagem visual. O que vi me fez pausar os controles. Havia alguém ali, parado, olhando diretamente para a câmera do drone. Não usava equipamento de segurança, apenas roupas comuns. E estava completamente imóvel, como estátua. Tentei fazer contato pelo rádio, pensando que fosse técnico de manutenção não autorizado. Sem resposta. Aproximei mais o drone. A figura continuou imóvel, mas agora pude ver detalhes. Homem de uns 40 anos, macacão de trabalho, capacete amarelo antigo, parado com braços ao longo do corpo. Registrei as coordenadas e tirei capturas de tela. Continuei a ronda dos outros setores, planejando reportar na manhã seguinte. Mas quando voltei ao setor da Torre 63, 1 hora depois, a figura tinha sumido. Câmera térmica não mostrava mais nada. Na noite seguinte, mesma coisa. 2h15 da manhã, drone 5 captou assinatura de calor humano, desta vez na torre 82, 7 quilômetros da anterior. Mesma altura, 80 metros. Mesma postura, homem parado, olhando para a câmera. Ativei visão noturna imediatamente. Era pessoa diferente da noite anterior. Mulher desta vez, também com macacão de trabalho e capacete, também completamente imóvel, também desaparecendo quando voltei a verificar 1 hora depois. Meu instinto profissional acendeu alerta.
2 noites seguidas, 2 torres diferentes, pessoas em posições impossíveis. Decidi documentar tudo meticulosamente. Configurei os drones para gravar continuamente, não apenas capturar imagens estáticas. Na terceira noite, 3 figuras apareceram. Torres diferentes, todas a 80 metros, todas olhando para câmeras. Um homem jovem, outro mais velho e mais uma mulher. Sempre às 2 horas da manhã, sempre desaparecendo após 1 hora. Revisei as gravações frame por frame. As figuras não subiam nas torres. Simplesmente apareciam já em posição, entre um quadro e outro. Um frame, a plataforma estava vazia. No próximo, havia pessoa ali. Reportei ao supervisor pela manhã. Ele disse que devia ser interferência térmica, reflexo de calor residual nas estruturas metálicas, mas eu sabia que não. Assinaturas de calor eram perfeitamente humanas. 36 a 37 graus, com variação característica de corpo vivo. Pesquisei histórico das torres. Encontrei relatórios de acidentes de trabalho. Entre 2000 e 2005, durante construção das linhas, 7 trabalhadores morreram eletrocutados. 3 durante tempestade que energizou linha prematuramente. 2 por falha em equipamento de proteção. 2 por queda após choque elétrico. Verifiquei os relatórios detalhadamente. Todos os acidentes fatais aconteceram em torres entre 60 e 90, exatamente o trecho que monitoro. E todos os trabalhadores caíram de altura aproximada de 80 metros. Contei nos meus registros. Tinha visto 5 figuras até agora. Se o padrão continuasse, seriam 7 no total. Os 7 que morreram. Na quarta noite, mais 2 figuras apareceram. Já estava em 6. E percebi algo aterrorizante. As figuras estavam aparecendo cada vez mais próximas da minha base. Primeira noite, 3 quilômetros. Segunda, 7. Terceira, 8. Mas em 3 torres formando triângulo ao redor do trailer. Quarta, 2 torres a apenas 1 quilômetro. Na quinta noite, preparei todos os 7 drones para vigiar simultaneamente. Configurei para fazer varredura coordenada de todas as torres no raio de 3 quilômetros. Às 2 horas da manhã, ativei todos. As 7 telas na minha frente mostraram a mesma coisa, uma figura em cada setor. Os 7 trabalhadores mortos, todos a 80 metros, todos olhando diretamente para as câmeras, todos em torres diferentes, formando padrão que só percebi quando plotei no mapa. Um círculo perfeito ao redor do meu trailer. Meu coração acelerou. Tentei fazer contato pelo rádio da empresa, só estática. Peguei celular, sem sinal, quando normalmente tinha pelo menos uma barra. Estava isolado completamente. Foi então que percebi algo nas telas. As figuras não estavam mais paradas. Estavam descendo das torres, lentamente usando as estruturas metálicas como escada. Movimento sincronizado, todos descendo ao mesmo tempo. Gravei tudo com mãos tremendo. Aquilo era impossível. Pessoas não descem 80 metros de torre de alta tensão sem equipamento. E certamente não 7 pessoas simultaneamente em torres diferentes. Mas as câmeras não mentiam. Os 7 desciam metro por metro. Estimei que levariam 15 minutos para chegar ao solo. E então o quê? Viriam até o trailer? Tentei ligar o carro para sair dali. Motor não pegou. Bateria completamente descarregada, quando tinha verificado pela manhã e estava nova. Estava preso ali. Os 15 minutos mais longos da minha vida. Observei nas telas os 7 descendo, cada vez mais próximos do solo. 50 metros. 30. 15. Quando chegaram a 10 metros, algo mudou. Não eram mais pessoas. Eram formas carbonizadas, silhuetas queimadas, com pele escurecida e rachaduras brilhando em vermelho como brasas. Vítimas de eletrocução severa, preservadas no momento exato da morte. Chegaram ao solo e começaram a caminhar. 7 figuras queimadas convergem para minha posição. Câmeras dos drones acompanhavam cada passo. 800 metros, 600, 400. Tranquei as portas do trailer. Desliguei as luzes externas. Continuei monitorando pelas telas. 200 metros, 100, 50. Parei de respirar quando chegaram a 10 metros. Formaram um círculo ao redor do trailer. 7 figuras carbonizadas, olhando para as paredes metálicas,
como se pudessem ver através. Então, ouvi batidas. Não na porta, mas no teto. Metal contra metal. Uma das figuras tinha subido no trailer. Mais batidas de ângulos diferentes. 2, 3, 4 figuras em cima. As telas começaram a falhar. Estática tomando conta. Mas antes de perder completamente a imagem, vi algo nas câmeras dos drones que ainda funcionavam. As 3 figuras que ficaram no chão estavam apontando para cima, para os drones, para os olhos eletrônicos que eu usava para observá-los. Entendi, então. Eles não queriam me machucar. Queriam que eu visse, que testemunhasse, que documentasse. As batidas pararam. Silêncio. Esperei 5 minutos eternos. 10, 15. Nenhum som. Abri a porta do trailer com cautela. Nada lá fora. As figuras tinham sumido, mas no chão ao redor do trailer havia marcas, pegadas carbonizadas na grama, formando o círculo perfeito. Verifiquei as gravações dos drones. Tudo tinha sido capturado. Descida das torres, caminhada, aproximação, tudo. Copiei para 3 drives diferentes. Voltei para a cidade na manhã seguinte. Entreguei as gravações para o supervisor. Exigi que investigasse os acidentes de 2000. Ameacei levar para a imprensa se não tomassem providência. Levaram 3 semanas, mas finalmente investigaram. Descobriram que os 7 acidentes foram resultado de negligência criminosa. Empresa contratada tinha ignorado normas de segurança, usado equipamentos defeituosos, não respeitado protocolos. Tudo para economizar e cumprir prazo. Responsáveis foram indiciados. Famílias das vítimas receberam indenização adequada após 20 anos esperando. Memorial foi erguido no local com nomes dos 7 trabalhadores. Pedi transferência para outro setor. Não conseguia mais trabalhar naquelas torres sabendo o que tinha visto. Mas antes de sair, na minha última noite de monitoramento, os drones captaram algo diferente. Às 2 horas da manhã, as 7 torres onde aconteceram os acidentes mostraram assinaturas térmicas. Mas não eram figuras carbonizadas dessa vez. Eram pessoas normais. Os 7 trabalhadores como eram em vida, acenando para as câmeras. E então desaparecendo, desta vez para sempre. Hoje trabalho em escritório, turno diurno, monitorando drones urbanos. Mais seguro, menos isolado. Mas não consigo esquecer. Porque aprendi que às vezes os mortos não querem vingança. Querem justiça. Querem reconhecimento, querem que suas histórias sejam contadas, que suas mortes não sejam em vão. E quando ninguém mais lembra, quando os acidentes são arquivados como estatísticas, eles encontram formas de serem vistos. Mesmo que seja através de câmeras térmicas a 80 metros de altura, nas torres onde perderam suas vidas. Trabalho como psicóloga clínica, fazendo atendimentos por videochamada durante a madrugada há 2 anos, especializada em pacientes com insônia e transtornos de ansiedade. Mas a nova paciente que começou a marcar sessões sempre às 3 da manhã mudou tudo. Ela reclamava de pesadelos recorrentes onde morria afogada e a cada sessão aparecia progressivamente mais molhada, com algas no cabelo e pele azulada, até eu descobrir que seu IP vinha do fundo da represa Billings. Meu consultório é meu apartamento. Atendo pela plataforma de terapia online das 22 horas às 6 da manhã, quando a maioria dos terapeutas está dormindo. Meus pacientes são pessoas com horários irregulares, insônia crônica, ansiedade noturna que impede o sono. Aprendi que a madrugada tem uma qualidade diferente. As pessoas se abrem mais na escuridão. Nos primeiros meses, desenvolvi uma clientela fiel. Executivos que trabalham com fuso horário internacional, enfermeiros de plantão noturno, motoristas de aplicativo que precisam desabafar entre corridas. Todos com suas histórias, seus medos, suas feridas que só emergem quando o mundo silencia. Foi numa quarta-feira de outubro que recebi solicitação de nova paciente. Nome: Marina Costa. Idade: 28 anos. Queixa principal: pesadelos recorrentes de afogamento. Não consigo dormir, preciso de ajuda urgente. Marquei para 3 da manhã da sexta seguinte. A primeira sessão começou normal. Marina apareceu na tela com iluminação fraca,
cabelos castanhos molhados como se tivesse acabado de sair do banho. Rosto pálido, olheiras profundas. Disse que há 3 meses tinha pesadelos toda noite com a mesma cena. Estava dentro de um carro submerso, água entrando pelos vãos, ela batendo nos vidros tentando sair. Perguntei se tinha passado por alguma experiência traumática envolvendo água. Negou. Disse que nem sabia nadar, tinha medo de água desde criança. Os pesadelos tinham começado do nada, sem gatilho aparente. Durante a sessão, a conexão caiu 2 vezes, normal para a internet brasileira de madrugada. Mas quando voltava, havia algo diferente. O cabelo de Marina parecia mais molhado. As roupas também. Como se ela estivesse sendo encharcada aos poucos durante nossas pausas. Atribuí a iluminação fraca do ambiente dela. Sugeri técnicas de respiração para a ansiedade pré-sono, exercícios de aterramento e marquei retorno para a semana seguinte. Ela agradeceu e desligou. Na segunda sessão, Marina estava visivelmente pior. O cabelo não estava apenas molhado, estava pingando. A câmera captava gotas caindo do seu rosto constantemente. Perguntei se estava tudo bem, se tinha algum vazamento no teto onde ela estava. Ela olhou para cima, confusa, e disse que não, que estava tudo seco. Mas eu via claramente, ela estava encharcada. A blusa grudada no corpo, água escorrendo pelo pescoço. E tinha algo mais. O tom da pele estava diferente, mais azulado, como se estivesse com hipotermia. Fiquei preocupada com o estado físico dela. Sugeri que procurasse um médico, que talvez fosse sintoma de alguma condição. Ela insistiu que estava bem, que só queria parar com os pesadelos. Contou mais detalhes. No sonho, ela via outras pessoas no carro com ela. 4 pessoas, todos gritando, batendo nos vidros enquanto a água subia. Perguntei quem eram essas pessoas. Ela não conseguia ver os rostos claramente, mas disse que pareciam jovens, talvez amigos, e havia um detalhe que a perturbava. No sonho, ela via alguém do lado de fora do carro, uma pessoa na superfície da água, olhando para baixo, vendo eles presos, mas não fazendo nada para ajudar. Meu sangue gelou. Aquilo era específico demais para ser pesadelo aleatório. Parecia memória reprimida ou algo mais complexo. Sugeri sessões mais frequentes para trabalhar o trauma, e ela aceitou marcar para 3 dias depois. Entre uma sessão e outra, fiz algo que tecnicamente não deveria. Pesquisei sobre Marina Costa. Precisava entender se havia histórico que ela não estava me contando. Encontrei perfil nas redes sociais, mas estava inativo há 3 meses. A última postagem era uma foto com 4 amigos em uma festa. Legenda: noite incrível com a galera. 3 meses. Exatamente quando os pesadelos começaram. Continuei investigando e encontrei notícia de jornal que me fez o coração parar. 5 jovens desaparecem após festa em São Bernardo do Campo. Carro encontrado submerso na represa Billings. A data era de 3 meses atrás. Abri a matéria com mãos trêmulas. 5 ocupantes, idades entre 25 e 30 anos, tinham saído de uma festa de madrugada. O carro foi encontrado dias depois completamente submerso na represa. Todos morreram afogados dentro do veículo. Uma das vítimas, Marina Costa, 28 anos. Minha mente racionalizou. Devia ser outra Marina Costa. Homonímia. Mas quando comparei a foto da notícia com a paciente da videochamada, eram idênticas. A mesma mulher. Morta há 3 meses, marcando sessões de terapia comigo. Pensei em cancelar a próxima sessão, em bloquear o contato. Mas minha formação científica resistia. Tinha que haver explicação lógica. Talvez alguém estivesse usando o nome e foto dela, algum tipo de pegadinha cruel. Na 3ª sessão, decidi confrontar. Quando Marina apareceu na tela, estava ainda pior. A pele completamente azulada, lábios roxos e havia algas presas no cabelo. Algas de água doce, como as da represa Billings. E seus olhos estavam opacos, vidrados, como olhos de morto. Perguntei diretamente: Marina, me diga a verdade. Você esteve em algum acidente envolvendo água? Especificamente na represa Billings? Ela parou de falar e me encarou através da tela. Segundos de silêncio. Então sussurrou: Você sabe o que aconteceu.
confirme que tinha lido sobre o acidente, que 5 pessoas tinham morrido. Ela começou a chorar, e as lágrimas que caíam eram água turva, com sedimento. Estamos presos lá. Ainda estamos no carro. A água nunca para de subir. E você estava lá. Meu corpo inteiro gelou. Eu não estava lá. Nunca estive na represa Billings em toda a minha vida. Marina se inclinou para mais perto da câmera e pude ver detalhes que não deveria ser possível ver. Pequenos peixes nadando nos cabelos dela, lodo nas orelhas. Você estava na margem. Você nos viu entrando na água, viu o carro afundar e não fez nada. Desliguei a chamada imediatamente. Meu coração batia descontrolado. Aquilo era impossível. Eu nunca tinha estado em São Bernardo do Campo, nunca tinha presenciado acidente nenhum. Era alucinação, manipulação psicológica, qualquer coisa menos verdade. Mas então vi algo que me fez questionar tudo. Na plataforma de terapia, o endereço IP da Marina. Geralmente mostra cidade ou região. O dela mostrava coordenadas geográficas exatas. Copiei e colei no Google Maps. O ponto marcado estava no meio da represa Billings. Longitude e latitude correspondiam a aproximadamente 15 metros de profundidade, exatamente onde, segundo a notícia, o carro tinha sido encontrado. Ela estava se conectando de dentro da água. Nos dias seguintes, tentei racionalizar. VPN, endereço falsificado, hack no sistema. Mas então as outras 4 vítimas começaram a marcar sessões, todos com nomes das notícias do acidente. Rafael Souza, Juliana Mendes, Carlos Alberto, Fernanda Lima. Todos pedindo horários de madrugada, todos com queixa de pesadelos de afogamento. Aceitei as sessões por uma mistura de terror e fascínio mórbido. Precisava entender. Na primeira sessão com Rafael, ele apareceu ainda mais deteriorado que Marina. A pele não era apenas azul, estava inchada, com início de decomposição. Os olhos brancos de catarata post-mortem. Ele falou com voz abafada, como se estivesse debaixo d'água. O carro bateu na barreira. Perdemos o controle. Caímos de cara na represa. A água entrou em segundos. Tentamos abrir as portas, mas a pressão impedia. Gritamos por ajuda. Juliana continuou na sessão dela. Vimos luz na margem. Uma pessoa com lanterna. Achamos que era socorrista, que alguém tinha visto o acidente. Batemos nos vidros, gritamos o máximo que podíamos, mas a pessoa só ficou lá observando. Carlos completou. A água subiu até o teto. Nossos pulmões encheram. Morreu em agonia, sufocando, sabendo que alguém estava assistindo e não fazia nada. Fernanda, na última sessão daquela semana, disse algo que me destruiu. Reconhecemos seu rosto. A lanterna iluminou você por 1 segundo. Era você, psicóloga. Você estava lá e nos deixou morrer. Neguei com veemência. Gritei que era impossível, que eu tinha álibi, que estava atendendo outros pacientes naquela noite. Mas quando tentei verificar minha agenda de 3 meses atrás, a data estava em branco. Não tinha atendimento marcado. Não tinha registro do que eu fiz naquela noite. Comecei a ter flashbacks. Imagens fragmentadas de uma estrada, faróis de carro descontrolado, splash na água, uma lanterna na minha mão, gritos abafados vindos de dentro da represa. E eu parada congelada em choque sem conseguir reagir, sem chamar ajuda. Procurei terapeuta para mim. Relatei tudo. As sessões impossíveis, os pacientes mortos, as acusações. Minha terapeuta sugeriu que eu estava tendo surto psicótico induzido por estresse do trabalho noturno. Prescreveu antipsicóticos. Tomei por 1 semana. Os pacientes continuaram aparecendo. Os 5, agora em sessões conjuntas. Todos na mesma tela, dentro do carro submerso, a câmera mostrando o interior inundado, peixes pequenos nadando ao redor deles. Falavam em coro. Você precisa se lembrar. Você precisa contar o que viu. Por que não nos ajudou? Aceitei investigar de verdade. Fui até São Bernardo do Campo, até a margem da represa Billings, onde o acidente aconteceu. Havia marcas de pneu ainda visíveis no gramado. Fiquei ali parada, tentando forçar a memória. E então, voltou tudo. Eu estava voltando de um evento de psicologia naquela noite, 3 meses atrás.
Estava na rodovia Anchieta quando vi um carro passar em velocidade excessiva, descontrolado. Vi ele bater na barreira de proteção e cair na represa. Parei meu carro, peguei uma lanterna, corri até a margem. Vi o carro afundando. Vi os 5 dentro, batendo nos vidros. Ouvi os gritos abafados. Peguei meu celular para ligar para a emergência, mas estava sem sinal. Entrei em pânico. Paralisei. Não sabia nadar para tentar salvá-los. Não conseguia chamar ajuda. Fiquei ali por minutos que pareceram horas, assistindo o carro afundar completamente. Quando finalmente consegui sinal e liguei para o corpo de bombeiros, era tarde. Quando eles chegaram, questionaram por que demorei tanto para ligar. Não soube responder. Dei depoimento, mas estava em choque. A polícia me liberou sem maiores investigações. Nos dias seguintes, reprimi completamente a memória. Esqueci que tinha presenciado. Segui minha vida como se nada tivesse acontecido, até eles me encontrarem. Do fundo da represa, de algum lugar entre vida e morte, conseguiram rastrear a única testemunha que não fez o suficiente para salvá-los. Voltei para casa e liguei para a polícia. Confessei tudo. A demora, a paralisia, a omissão. Abri investigação contra mim por omissão de socorro. O processo está correndo. Possivelmente vou perder minha licença de psicóloga. Talvez enfrente processo criminal. Mas a pior punição não vem da lei. Vem deles. Toda madrugada, às 3 horas, minha tela de computador liga sozinha. A videochamada inicia automaticamente. E lá estão os 5, no carro submerso, batendo nos vidros, olhando para mim com olhos mortos cheios de acusação. E toda a sessão, a água dentro do carro sobe 1 centímetro, como se o afogamento estivesse acontecendo de novo, em câmera lenta, e eu fosse forçada a assistir cada segundo da agonia que poderia ter impedido. Ontem a água chegou ao pescoço deles. Amanhã chegará às bocas. E quando chegar aos narizes, quando eles vivenciarem novamente aqueles últimos segundos de sufocamento, tenho certeza que algo vai acontecer comigo. Porque percebi algo aterrorizante nas últimas sessões. A água não está apenas subindo dentro do carro virtual deles, está subindo no meu apartamento também. Acordo de manhã e o piso está molhado. As paredes suam umidade. O cheiro de lodo e alga impregna tudo. E hoje, pela primeira vez, encontrei água nos meus pulmões. Tossi pela manhã e saiu líquido turvo, com gosto de represa. Minha pele está ficando mais pálida, mais fria. Minha respiração mais difícil. Estou me afogando também, lentamente, sessão por sessão. Como punição, por ter visto 5 pessoas morrendo e ter ficado parada, paralisada pelo medo, incapaz de agir. Escrevo isso como confissão e aviso. Se você presenciar alguma tragédia, faça algo, qualquer coisa, porque as vítimas não esquecem. E se houver alguma forma delas voltarem, elas vão procurar quem não as ajudou. Hoje é madrugada de sexta. Faltam 10 minutos para as 3 horas. Minha tela já começou a brilhar sozinha. A chamada está iniciando. E pela primeira vez, não estou do lado de fora do carro olhando para dentro. Estou dentro do carro, olhando para fora, vendo meu próprio rosto na margem segurando uma lanterna paralisada sem fazer nada. A água já está no meu pescoço. E continua subindo.